em nós a serenidade necessária para a concentração, fechando nossos olhos, aliviando a nossa mente, e assim, em paz, serenos e com toda a calma, vamos acessar o nosso eu espiritual, a nossa parte mais bonita, nossa parte realmente viva do nosso corpo, que é o espírito. E com ele, pedir a bênção do grande Mestre Jesus, do nosso amigo e companheiro de todas as horas. Que ele possa nos abençoar e orientar nesse estudo, para que possamos dele tirar mecanismos para a nossa evolução, para a nossa fé, para a nossa vida. Que assim seja. Assim seja. Hoje é a nossa aula número 54, onde nós vamos começar uma abordagem aí no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Coletânea de Preces Espíritas. Então, nós vamos agora começar aqui uma apresentação de slides. Então, vamos aí dar início. Aula 54, Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28. Nós temos para hoje dois tópicos aí, o preâmbulo e a chamada oração dominical. Então, nós vamos começar aí pelo começo, como recomenda o bom senso, né? 1. Os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda, com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas pessoas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. Vejo que isso aqui é uma ideia, um pensamento interessante, né? Acontece mesmo, às vezes a gente quer explicar para Deus a coisa de uma maneira bem explicadinha e a gente acaba achando que, pô, eu não orei legal, não falei direito, Deus não vai entender bem isso aqui, né? A ideia básica é que, a ideia espírita, né, é que o valor está no pensamento, Deus está vendo lá dentro, não são as palavras, não é a formulação, não é o formato, não é a forma, e sim o sentimento. Mas a gente, às vezes, acha que não orou direito, então começa de novo, né? A coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os Espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditado outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias, ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas, quando sinceras. Então, a gente se lembra, dentro disso aqui, da pergunta 659, lá do Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, né? Qual o caráter geral da prece? Prece é um ato de adoração. Então, orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação
com ele. Então, exatamente essa frase que ele coloca: a finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. Isso está confirmado lá nessa resposta, né? Orar a Deus é aproximar-se dele, né? Pensar nele, colocar-se em comunicação com ele. E é importante que a gente sempre tenha isso na consciência, na mente. O pensamento é tudo, a forma não é nada, como foi dito aqui. Seguindo, não se deve, portanto, considerar esta coletânea, essa que ele vai colocar nesse capítulo, né? Porque ele vai dar uma série de modelos de orações para as diferentes circunstâncias, né? Diferentes situações. Não se deve considerar como um formulário absoluto, porque não é mesmo, né? Mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo. Para com Deus e para com o próximo. E no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. Então tá, é um complemento daqueles ditados que foram dados, tudo que foi exposto sobre o relacionamento do homem com Deus, deveres do homem para com Deus e também para com o próximo. E nesse conteúdo todo que ele vai apresentar ao longo desse capítulo, nos prefácios que ele nos fornece ali, nos lega, ele vai colocar tópicos fundamentais desses princípios doutrinários que foram desenvolvidos ao longo do livro. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. O Espiritismo não impõe nenhum modelo de prece, nenhuma prece. E nem condena nenhuma também, não proscreve nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir. Como que Deus vai repelir a voz que implora ou que canta louvores somente por não o fazer desta ou daquela maneira? Deus é grande demais para agir dessa forma. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Né? Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, e isso ele colocou lá, ali atrás, no capítulo 27, que foi o anterior, o senhor Nelson abordou isso semana passada. Uma das condições essenciais da prece é a de ser inteligível. Ela tem que ser compreendida, para que possa tocar nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais à nossa inteligência do que as de uma língua estranha. E por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerram são, em geral, sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. Então, esse alerta ele já vai adiantando aqui, já vai colocando. Mesmo que você ore numa língua que você conheça, que as outras pessoas conheçam, na língua que todos falam, a língua habitual, como ele citou aí, dependendo do modo como se faça,
acaba se tornando uma coisa sem sentido, sem nexo, muito palavrório, muita coisa que não diz nada ao coração. São apenas palavras com poucas ideias, né? A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa. Simples e concisa. Sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropéis. Os europeus, o ouropel é aquele metal que brilha, tem até um brilho bonito, tal, mas não tem grande valor. Então, simbolicamente, metaforicamente, o ouropel é aquele brilho falso, aquele brilho sem valor. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois de outro modo não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas, na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão fisionômica e pela própria voz, percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. Então, Kardec está encaminhando sempre, dando sustentação a essa reflexão, de acordo com a visão espírita, né, acerca desse relacionamento com Deus. Como é que isso tem que ser? As pessoas, em geral, dão muito valor à forma, né, às palavras, e se esquecem da essência. Deixa eu interromper um minutinho. O europeu, aqueles que na época da caça ao ouro, né, que eles faziam, era chamado ouro de tolo. Os caras encontravam um veio de ouro lá fantástico, e era o europeu. Não valia nada. Nós chamamos de ouro de tolo, né? E assim como tem, eu acho que é bem colocado, tem também a prece de tolo, né? A prece que ele faz. E eu já vi casos em que pessoas fizeram prece, depois vieram perguntar, gostou da prece? É. Achei todas lindas. E realmente achei, a maioria realmente achei, mas porque a mim, né, traduzindo, a mim disse coisas, né? Se a fonte, na verdade, não tinha essa intenção, tinha intenção apenas de aparecer ou de fazer qualquer coisa mais egoísta, as palavras eu absorvi, né, me serviram de alguma forma assim. Então, tem muito a ver também com quem recebe essa prece. É claro que ela tem que ser concisa, tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que estar imbuída. Mas eu posso pegar esse ouro de tolo e ficar só com brilho, né, e fazer ouvir com olhos, com ouvidos mais atentos, e pode sim ser útil, né? Pode, mas ele está alertando aí que é bom não enveredar muito por esse caminho, né? É para quem faz a prece, ele está falando, né? Para a pessoa que vai fazer a prece. Né? Para você conseguir tocar as pessoas, nós estamos falando assim, porque existem duas formas, no mínimo duas situações em que a gente ora. Às vezes você está orando sozinho, é você com Deus, é uma coisa. Mas às vezes você está orando em público, você está orando para mais de uma pessoa, para outras pessoas acompanharem. Essa prece, igual você falou agora aí, né? Pô, gostou da prece? Calma, gostou da prece. Prece não é para você gostar. Prece é para te tocar o coração, para te fazer vibrar as cordas do sentimento, né? Então, se você faz uma prece com um palavrório inútil, que não toca, não faz vibrar o sentimento de ninguém, o que acontece numa prece feita em público, por exemplo? Geralmente, cada um começa a fazer a sua própria. Tem alguém lá na frente orando, fazendo uma prece, por mais bela que seja, mas cada um sentadinho ali na sua cadeira está fazendo a sua própria, não está nem prestando atenção no que o outro está falando lá na frente. Isso acontece principalmente a partir do momento em que aquilo que está sendo dito na prece lá enveredou por esse caminho
pedregoso que ele está citando aí. Você está falando coisas que não tocam o coração, que não tocam sentimento nenhum. São meras palavras. As pessoas percebem que ali não tem sentimento nenhum, né? E fica realmente vazia. Você me lembrou uma palestra do Eurípides. Ele estava contando quando um professor dele queria ensinar a fórmula de Bhaskara para todo mundo. Então, para que ficasse gravado, o que ele fez? Ele botou uma cadeira, subiu na mesa, botou uma cadeira em cima da mesa, subiu na cadeira, e lá de cima ele começou a digitar aos berros a fórmula de Bhaskara. Ele falou, rapaz, funcionou muito bem, que até hoje eu lembro dele subindo na cadeira, na mesma cadeira, mas cadê que eu lembro da fórmula de Bhaskara? Não lembro de jeito nenhum. É isso daí. Então, às vezes tem todo esse fileiramento de coisa, mas o conteúdo fica perdido. Exatamente. Jair, Oi, seu Nelson, pode falar. eu vivi uma experiência aí no ELAR sobre essa questão da prece, porque sempre que a gente se conduzia aí para dar os passes, né, nas salas de passe, a pessoa sempre indicava uma pessoa ou pedia naquele momento para a pessoa fazer a prece, né? E eu sempre me desviava, né, porque não tinha essa habilidade ali, era o começo e tudo, apesar de estar participando. Aí eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso preparar alguma coisa para mim, porque quando me convidarem, eu estarei apto a fazer a prece, né, a oração. É o que eu fiz. Peguei, fiz a preparação, decorei uma prece bonita, né? Eu falei, vou emplacar, né, com essa prece maravilhosa. Aí, um dia eles me convidaram para realmente fazer a prece, e eu fui fazer a prece, né, e aí tentei lembrar essa prece decorada e não consegui absolutamente, realmente colocar em pauta isso. Aí eu fiquei pensando, depois eu fiquei pensando mais, vexame, né? Porque, na verdade, eu tentei fazer uma coisa que não saía do coração, não era algo de autenticidade naquele momento, né? E aí depois eu fiquei pensando sobre isso, falar, então não adianta você querer fazer uma prece dessa natureza, não é? Não, se decorada não dá certo, né? É. Aí teve que ir na raça mesmo, né? É. Mas geralmente sai melhor quando a gente acaba fazendo assim, porque aí brota do sentimento mesmo, aí vai da espontaneidade, né? É verdade. Bom, continuando com esse texto aí, as preces aqui reunidas, ele está falando desse capítulo, reunidas aqui nesse capítulo 28, dividem-se em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces pessoais. Terceira, preces pelos outros. Quarta, preces pelos espíritos, ou seja, pelos desencarnados, né? Quinta, preces pelos doentes e obsedados. Ele dividiu lá em 5 grupos. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, elas são precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, intitulada prefácio. É esse prefácio que a gente estava comentando, o Mário e eu, antes do pessoal se juntar a nós aqui na reunião, esses prefácios que o Kardec coloca antes de cada modelo desse de prece são fantásticos, são maravilhosos, são conteúdos importantíssimos para serem estudados. Vamos, então, dar sequência aqui. Fala do grupo 1, preces gerais. E ele começa com a chamada oração dominical. É interessante que façamos uma consideração de início sobre essa expressão, oração dominical. Eu já vi muita gente que achava que isso aí era oração para ser feita no domingo. Vou falar dominical, né? Dominical não tem nada a ver com domingo, né? É interessante. Vem de Dominus, que é Senhor, né? A oração do Senhor, né? Pai Nosso, né? Então, vamos lá.
E por isso mesmo pode ser feita qualquer dia, não precisa ser no domingo. Prefácio. Aí. Aqui também, então, ele começa com o prefácio. Deja, uma Oi? observação. Se seguisse esse raciocínio, quinta-feira a gente ia ter que rezar fora de casa, né? Sim, não ia dar certo. Essa é a oração do quintal, né? Não ia dar certo, né? Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, que é a prece do Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram, em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, como está lá em Mateus 6, de 9 a 13, Sermão da Montanha, né? Seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, que é aquela que está lá no Evangelho, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias da vida terrena e o princípio da caridade. Está tudo ali. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico. O 3, o 7 ou o 9. Em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Isso aqui é muito interessante, essa observação do Kardec aqui, porque a verdade é essa mesma. O próprio Cristo havia dito, nós estudamos isso nesse capítulo 27, anterior ao que estamos vendo agora, que não era para falar muito, não era para ficar com repetições, que os pagãos é que valorizavam isso, tal, né? Mas só que os cristãos não prestaram muita atenção nisso. E os cristãos, ainda hoje, os cristãos tradicionais, aí, das diversas correntes, eles agem exatamente assim mesmo, como está sendo dito aqui. Acreditam na eficácia, por exemplo, dessas preces, pelo número de vezes em que elas são repetidas. São números cabalísticos, 3, 7, 9. Então, são essas repetições que o Cristo condenava. Condenava não, ele dizia que não tinha nenhuma necessidade disso, que não era isso que iria determinar a eficácia ou não da prece, que Deus já sabia de antemão aquilo que a gente precisava, não precisava ficar repetindo. Então, não é o número de repetições que vai garantir a eficácia de prece nenhuma. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário. Quer dizer, a cada uma daquelas frases ali, ele ajuntou um comentário, um desenvolvimento.
que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Ele vai oferecer aqui, a partir de agora, um desenvolvimento da oração do Pai Nosso, que é o melhor que eu conheço, o melhor que eu já vi até hoje, que é esse do Kardec, e que é muito pouco lembrado pelas pessoas. Aliás, nos estudos que a gente vê as pessoas fazerem do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 28 geralmente se pula. Nós, no IELAR, pulamos esse capítulo durante anos e anos, durante décadas. Então, vamos lá. A partir, então, agora do item 3.1, ele inicia a prece do Pai Nosso e o seu desenvolvimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí, então, um desenvolvimento desse pensamento. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos louva. E ingrato aquele que não vos rende graças. Então veja só, uma frasezinha curta, ele dá um significado bem amplo a isso, né? Quando nós dizemos isso, tenhamos realmente em mente o que isso significa. Pai nosso que está santificado, não é uma coisa tão simples assim. Aí vem a frase número 2. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis. Porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. E lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos.
ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como o soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Vejam só, uma frasezinha: venha a nós o vosso reino. Terceira, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas, sem dúvida nenhuma, depois da nossa. Não é isso, moçada? Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Essa palavra eleitos aqui, a gente precisa naturalmente compreender de um ponto de vista espírita, é óbvio, né? Ela não tem aquele significado que a gente vê na teologia, especialmente na teologia protestante. Aqui se trata dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, aqueles que já alcançaram aquela compreensão plena acerca de Deus, das leis divinas, a perfeição que a criatura pode alcançar. Estes praticam, vivem as leis de Deus em plenitude o tempo todo. É nesse sentido que a palavra deve ser compreendida. Frase número 4. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Então, no reino animal, as leis divinas provêem o necessário. O animal não tem que lutar para conseguir. Quer dizer, não tem em termos, né? Porque, na verdade, existe até um ditado popular que eu gosto muito, até o camarada Crivellini, se não me engano, já citou isso algumas vezes, que o leão, todo dia de manhã, quando ele acorda, ele sabe que ele tem que correr. E tem que correr mais do que a gazela, porque senão ele vai passar fome. E a gazela, todo dia de manhã, quando acorda, sabe que tem que correr
porque senão o leão vai pegar ela e será o fim, né? Vós lhe dissestes, aqui é Deus ao homem, né? Amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. E com isso fizestes do trabalho uma obrigação. Essa expressão aqui, pessoal, amassarás o teu pão com o suor do teu rosto, está sendo empregada aqui porque ele usou uma determinada tradução bíblica lá do francês, né? Nós, frequentemente, vamos encontrar esse texto no livro do Gênesis bíblico, com uma tradução assim, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, algo assim, né? E com isto fizestes do trabalho uma obrigação, que o leva, quer dizer, leva o homem a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Claro, de acordo com a capacidade, com as características próprias de cada pessoa, de cada trabalho, de cada compleição física, e assim por diante. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Bom, isso aqui é uma coisa óbvia para nós, que a gente conhece, a lei do progresso, né? O trabalho conduz naturalmente ao progresso. Por isso que Deus fez do trabalho uma lei, uma necessidade. Através do trabalho se desenvolve fisicamente, inclusive lá nos primórdios era absolutamente necessário, né, para que ele pudesse desenvolver a sua compleição física, mas também desenvolver a inteligência na criação de meios, na busca de soluções para prover as suas próprias necessidades, para se defender das feras, para se proteger das intempéries, e assim por diante, né? Então, assim ele cresce, é assim que ele evolui, desenvolve a inteligência, desenvolve a capacidade de compreensão, isso faculta uma melhor compreensão das leis divinas, faz com que o homem alcance a condição de compreender o bem e o mal, e isso vai aproximando o homem de uma condição espiritual superior. E à medida em que ele consegue desenvolver isso, ele vai alcançando, vai galgando cada vez mais os degraus do progresso espiritual. Como ele fala aqui, que o aproximam cada vez mais daquela felicidade plena reservada ao espírito puro. Continuando, assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Então, isso aqui muito disso está lá no capítulo 25, pelo qual nós passamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Buscai e achareis. Pessoal, tá tudo bem aí? Nossa, acho que tem algum problema, porque ninguém está respondendo nada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não. É preguiça de ligar o microfone, tá tudo certo. Ah, porque eu estou preocupado aqui, de repente sumiu tudo. Acho que eu estou falando sozinho aqui faz tempo. Você fez eu me mexer aqui, camarada. Hã? Tá tudo certo. Você fez eu me mexer aqui, tá tudo bem. Já ajudou a cumprir aí a lei de Deus. Vamos fazer exercício. Vamos nos movimentar, moçada. Bom, então eu vou tocar aqui. Não, vou voltar lá. Quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio. E não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram.
Mas mesmo a eles não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. E lhes estendeis a mão providencial, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente para vós. E aí ele faz uma citação lá do capítulo 5º, dentro do número 4 do capítulo 5º. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado. Repitamos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la bem. Desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, não obstante os nossos esforços, aceitamo-lo como uma justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior. Porque sabemos que sois justo e que não há penas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-nos, perdoai-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinastes. E aí ele manda lá para o capítulo 16, que é não podemos servir a Deus e a Mamon, onde se trata de analisar essa questão do que cada um faz com a riqueza que tem, etc. A boa aplicação da riqueza. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem. Pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e que não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reveses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Então, aqui também a gente vê uma proposta das mais interessantes, né? Quer dizer, afastai ainda, é uma tendência muito natural que nós temos, né? Pô, Deus não é justo, olha o que está acontecendo, veja ali, aquele ali é sem vergonha, é injusto, é corrupto, é isso e aquilo, e o outro um homem de bem está sofrendo, né? Então, o que ele coloca na prece, o
um dos significados dessa questão, então, né? Afasta de nós, Senhor, essa ideia de negar a vossa justiça, porque estamos aí diante da prosperidade do mal e vemos ao lado disso a infelicidade que abate, às vezes, o homem de bem. Mas nós sabemos, graças ao Espiritismo, que a justiça de Deus está sempre se cumprindo, sem nenhuma exceção. Aquele que hoje age de forma equivocada, que dispõe de recursos, que explora, que age com maldade, que progride a despeito de tudo isso, nós sabemos que isso é temporário, é transitório, daqui a pouco ele vai cair na real. A justiça de Deus não deixa nada escapar, né? Ao passo que aquele que sofre com resignação, que procura compreender que existe uma justiça acima de tudo isso, que sofre esperando, mas que luta também para mudar, para esperar uma coisa melhor amanhã, esse vai ter a compensação. Então, a prece até nisso deve ser considerada. E aproximando-se do final da prece do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída, que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos à vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Isso lembra de novo aquela questão, se não me falha a memória, 661, lá do Livro dos Espíritos, né? Se nós podemos pedir a Deus eficazmente o perdão das nossas faltas, né? E ali a gente tem aquela informação, lembramos aqui ainda no outro dia, que é sumamente importante, né? Deus sabe discernir o bem e o mal. Deus não é cego. Que a gente, inclusive no livro Céu e Inferno, a gente tem uma frase lá que é muito interessante a respeito disso, né? A justiça de Deus é misericordiosa, mas não é cega. Então, veja, Deus sabe discernir o bem e o mal. Aquele que pede perdão a Deus de suas faltas, só o obtém se mudar de conduta. Os atos valem mais do que as palavras. Ora, o que ele está dizendo aqui? Senhor, perdoai as nossas dívidas. É o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos também aqueles que nos devem, é claro. Uma coisa é estar ligada com a outra. Não posso pedir perdão a Deus se eu também não consigo perdoar aquele que erra comigo, né? Agora, ele fala aqui uma coisa básica. Nós estamos pedindo, nós sabemos que cada uma das nossas infrações às leis divinas acarreta um problema, acarreta uma dívida, entre aspas, né? Algo que vai ter que ser reparado, óbvio. Agora, nós estamos pedindo essa misericórdia divina, mas estamos também, ele fala, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Em outras palavras, é aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. É o compromisso de mudar de conduta. Lá, me perdoe, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas? Não vai dar certo. Então, eu estou pedindo perdão, Senhor, mas estou me propondo aqui a mudar. Estou me propondo a corrigir. A não cometer mais esse tipo de erro. E ele continua. Fizestes da caridade, para todos nós, uma lei expressa. Mas caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Lembra lá daquela pergunta fatal, fatídica? Como entendia Jesus a caridade, né? 886, 88, qualquer coisa ali por perto disso. Como é que Jesus entendia a caridade, né? Então tá lá, benevolência para com todos, e aí entra essa questão de assistir os semelhantes, tudo mais, né? Indulgência para com as imperfeições e
perdão das ofensas. É o que está dizendo aqui, né? Não é só assistir o semelhante, é também, é óbvio. Tem gente que fala assim, isso não é caridade. Não vamos levar por... Não é nada disso. É caridade. Se você der uma esmola num cruzamento para alguém que está pedindo, é caridade. Não adianta vir falar que não é, porque é. Assistir o semelhante na sua necessidade. Agora, não fica nisso, é óbvio. Não é só isso. Vai além. É preciso enveredar pelo campo do perdão, pelo campo da tolerância, da indulgência para com as imperfeições dos demais. O campo da caridade é muito vasto, efetivamente, né? Então, ele prossegue aqui. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência para conosco, se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Que essa é uma parte complicada, de fato. Fazer que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Porque aí a coisa fica pior ainda, né? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. Perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Né? As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com as suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes, nas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha. Vejam aí a dificuldade da coisa. Porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma. E seremos levantados da nossa humildade. Está lá no capítulo 12. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte. Que encontraremos, em outras existências, os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas. E de realizar uma nova vida, aquilo que nesta não pudemos fazer, para o nosso adiantamento. Volta para o capítulo 4, capítulo 5. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. E a frase quase final: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para espiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. O Kardec colocou um comentário dizendo assim: algumas traduções trazem assim: não nos induzais à tentação. Et ne nos inducas in tentatione. Mas essa forma daria a entender que a tentação vem de Deus, que impeliria voluntariamente os homens ao mal. Pensamento evidentemente blasfemo,
que assemelharia Deus a Satanás. E não pode ter sido o de Jesus. Satanás aqui na figura simbólica do Velho Testamento, inclusive, que é aquela figura que muitas vezes aparece ao lado de Deus como advogado, né? O opositor, porque a palavra Satã significa opositor mesmo, adversário, né? O episódio de Jó demonstra isso claramente, né? Lá no Velho Testamento. Ah, Senhor, manda para ele lá um sofrimento desse tipo. Ah, manda outra coisa, manda a miséria para ele, tira tudo dele e tal, para ver se ele continua sendo esse servo fiel, que Deus estava lá elogiando Jó, né? Então, isso não pode ter sido o pensamento de Jesus. Não nos deixeis cair em tentação. Nunca não nos induzais à tentação. Como se Deus nos induzisse. Quer dizer, Deus estaria fazendo um papel de adversário, né? Então, não é esse o pensamento. Isso estaria de acordo com a doutrina vulgar, diz aí o Kardec, né? Sobre o papel dos demônios, que vai ser tratado lá no livro Céu e Inferno, que nós vamos começar daqui a pouco. Concluindo aí. Vamos concluir hoje, porque senão não vai sobrar muito pouquinho para depois, tá bom, pessoal? Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências. Influência de quem? Dos maus espíritos. Toda imperfeição nossa é uma porta aberta. Enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Claro, eles não vão nunca conseguir nada, então. Agora, como nós somos imperfeitos, eles têm amplas possibilidades de sucesso. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Ver adiante preces pelos obsedados. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. Tal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos, para resistirmos à tentação. Não nos deixeis cair em tentação, né? Assim seja. E se assim seja, quer dizer o quê? Que vos praza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Que assim possa ser, né? Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa. Porque vós só quereis o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência,
e, em particular, por fulano. E aí a gente diria o nome da pessoa pela qual a gente está orando. Né? Suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Nota, aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus pelas graças concedidas e formulados os pedidos que se queiram, para si mesmo e para os outros. Ver adiante, preces, número 26, etc, etc. Bom, pessoal, aqui eu paro, então, a apresentação dos slides e deixo aí, apesar que nós já atingimos o nosso limite de 9 horas, mas eu deixo aí aberto para quem quiser eventualmente fazer algum comentário. Então vamos lá. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos deu nessa noite, de poder estudar um pouco mais da doutrina de amor, que esses ensinamentos possam contribuir para o nosso crescimento, a nossa evolução, e principalmente colocar em prática a caridade, o amor e o respeito ao próximo. Muito obrigado, Jesus, por tudo, que a tua paz permaneça junto de nós, que assim seja.